aos Efésios, o capítulo 4, e vamos ler versículos do 11 ao 13. Efésios 4, 11 a 13. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Querido Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, peço permissão a Ti neste momento para tomar este púlpito, Pai, por onde o Senhor pregou mensagens que aperfeiçoaram as nossas almas, Senhor. Mensagens que edificaram o corpo do Senhor na terra. Mensagens que falavam a nossa alma, quando através de um pequeno homem, de um simples homem, Pai, o Senhor atingiu o coração de cada eleito no Brasil e ao redor do Brasil, no mundo inteiro, Senhor. Aonde estiver um dos seus pequeninos, o Senhor conseguiu alcançar, Pai. Que neste momento, meu Deus, eu peço humildemente, como um servo de Ti, Pai, que o Senhor possa trazer a mesma inspiração sobre a minha vida, Pai, a mesma unção, Senhor, que eu possa ter o mesmo caráter cristão, que eu possa, meu Deus, tomar deste púlpito, Pai, e honrar aquele que antes de mim esteve aqui e pregou a Tua palavra com todo o poder e autoridade, Senhor. Fale com a Tua igreja neste momento, Pai, e cada irmão e cada irmã seja abençoada no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, podem assentar. Vamos com muita paciência. Os irmãos têm que ter um pouco de paciência comigo. Para mim também é novo este trabalho. Não é fácil, é um lugar que existe uma unção tremenda, né? Uma unção onde Deus manifestou a sua palavra através deste púlpito, e nós temos que termos humildade de coração, simplicidade, para podermos estar aqui. Não é fácil para nenhum homem estar neste púlpito, ainda mais eu. Mas pela graça de Deus, vamos seguindo em frente, e Deus é quem vai fazendo a obra. Amém? Nós não confiamos no homem. Amém? Essa igreja de Franca, os nossos irmãos, através da internet, eles não confiam no homem, mas eles confiam em Deus. A minha confiança está no Senhor. Por isso, temos segurança com Deus. Eu gostaria de falar nesta noite, o título da minha mensagem, levando a mesma mensagem. O quíntuplo de Efésios 4, 11 a 13, e Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores, né? O quíntuplo de Efésios, nós aprendemos que ele é para aperfeiçoar o corpo de Cristo, para trazer a perfeição da palavra aos santos, aqueles que são separados,
Por isso que Deus é quem deu esses 5 ministérios para trazer perfeição ao corpo de Cristo. Para trazer uma unidade de fé. Então, nós temos que ver, meus irmãos, que estes ministérios, eles têm que trazer uma unidade de fé, uma unidade de revelação. Irmão Brana diz que fé é revelação, e esta revelação, pregada pelo apóstolo, pregada pelo profeta, pregada pelo evangelista, pregada pelo pastor, pregada pelo mestre, é quem aperfeiçoa os separados, os santos de Cristo. Agora, cada ofício desse, ele vai trazer uma unidade de fé, porque todos estes ministérios, eles falam a mesma coisa. Por isso que é unidade de fé. Eles pregam a mesma mensagem, levando a mesma mensagem, cada um no seu ofício. E cada ofício desse, Deus operando através de cada ministério, Ele vai aperfeiçoando cada indivíduo, porque Deus sempre trata com indivíduos. Deus nunca tratou com grupos. Deus não trata com um grupo de pessoas. Deus não trata com um grupo de pastores, um grupo de ministros. Deus sempre tratou individualmente com cada um. Então, estes 5 ministérios, nós temos que sempre observar, é para trazer, conforme está escrito na Bíblia, uma unidade, não uma divisão. Esses ministérios é para trazer uma unidade, é para aperfeiçoar, não são para confundir. Porque é o Espírito Santo através de cada ministério. E o Espírito Santo não traz confusão, o Espírito Santo traz luz. O apóstolo vai trazer luz, o profeta vai trazer luz, clareza na palavra de Deus. O evangelista vai pregar sua mensagem por todos os cantos, e ele vai trazer luz, ele vai levar luz para cada indivíduo. O mestre vai trazer luz. Por isso nós temos que entender, meus irmãos, que estes ministérios não é o ministro que se identifica, eu sou pastor. Não é o ministro que diz, eu sou evangelista. Não é o ministro que diz, eu sou profeta. São o corpo que identifica cada ministério. É a igreja, é quem vai ouvir sua mensagem e vai identificar, este tem um ofício de pastor, este tem um ofício de profeta, este tem um ofício de apóstolo. Não é a pessoa se colocar e dizer, eu sou um evangelista. Não, é a igreja que identifica. Amém? E vamos tomar aqui a mensagem pregada pelo profeta, o poder de Deus para transformar. O poder de Deus para transformar, parágrafo 52, onde o irmão Brana mostra sobre o quartel-general. O quartel-general. O que é um quartel-general?
é um lugar onde os soldados se alojam, onde os soldados que estão na batalha, lá fora, no mundo, nos seus trabalhos, na rua, no seu lar, os soldados de Cristo, onde eles vêm no quartel-general e eles se reúnem ali para encontrar descanso, para ouvir o seu general, as instruções do seu general. Isto é um quartel-general, onde os soldados de Cristo se reúnem. Por isso, meus irmãos, que nós viemos à casa de Deus, porque quando nós estamos durante todo o dia lá fora, e batalhando, e lutando contra o pecado, e lutando contra o mal, lutando lá no trabalho, contra as perseguições, lutando contra o dinheiro, contra a mulher, contra a fama, né? E vencendo todas as coisas, e chega no final do dia, e é dia de culto, o que o cristão faz? O cristão, ele vai no quartel-general, para buscar instruções, uma mensagem, uma palavra, que vai dar ânimo, que vai dar fé, que vai dar força, para que você possa prosseguir, e voltar ao campo de batalha, e vencer Satanás. Então, na mensagem, o poder de Deus para transformar, os irmãos, na hora que der umas 2 horas, pode puxar meu paletó, viu, irmão? Que eu trouxe bastante coisa aqui. O poder de Deus para transformar, parágrafo 52, o irmão Branham diz: agora, assim, cada lugar tem que ter um quartel-general em alguma parte. Cada lugar tem que ter um quartel-general aonde a palavra do dia é pregada. Cada lugar. O profeta não diz aqui um único lugar. Nós temos um único lugar. Não, cada lugar tem que ter um quartel-general em alguma parte. E nós aqui em Franca, meus irmãos, nós temos o nosso quartel-general, aonde nós podemos vir e ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra da hora, a palavra que nos dá a fé de arrebatamento, ouvir dos 7 trovões. É o nosso quartel-general, aonde nós temos segurança, descanso, paz. Esta convenção tem os quartéis generais. A irmã Branham diz assim: e esta igreja tem um quartel-general, e uma igreja tem um quartel-general, e Deus tem um quartel-general. Agora, não é apenas um lugar. Para nós, aqui de Franca, para os nossos irmãos que se decidiram a estar conosco através da internet, a permanecer no nosso ministério, para estes, o Tabernáculo Branham de Franca é o quartel-general. Mas o irmão Branham diz: em cada lugar tem o seu quartel-general. Lá no Caju, Curuçá, eles têm o quartel-general lá, meus irmãos. Lá no Acará, os irmãos de lá, eles têm o quartel-general de lá. Cada pastor que prega esta terceira etapa, que prega o mesmo que o João pregou, com a unção do Espírito Santo,
Aquele lugar é o quartel-general, onde aquele povo daquela região, daquele ministério, vai ouvir a palavra de Deus. Lá em Benevides tem o quartel-general, lá em Sapucaia do Sul tem um quartel-general, lá em Mogi das Cruzes tem um quartel-general, lá em Belo Horizonte, lá em Araxá, cada pastor, meus irmãos. Por isso, cada quartel-general tem um cabeça. Porque é o Espírito Santo através daquele cabeça. É quem comanda aquele quartel-general, o seu quartel-general, a sua igreja, o seu povo. E nenhum outro pastor pode falar para membros daquele quartel-general. Cada pastor vai falar somente no seu quartel-general, falar para o seu povo, que o escolheu como pastor. Porque cada lugar tem o seu quartel-general. E cada quartel-general tem o seu cabeça, diz o pastor Osmar. E aqui no Tabernáculo Brana de Franca, nós temos um cabeça. Ninguém pode querer falar sobre o outro pastor. Nenhum pastor tem direito de falar sobre outro pastor. Cada um vai cuidar do seu ministério, do seu campo, dos seus soldados de Cristo, meus irmãos. O irmão Branco diz: esta igreja tem o seu quartel-general. Na mensagem, o mensageiro do entardecer, parágrafo 90, o mensageiro do entardecer, parágrafo 90. Porém, Deus sempre opera com o indivíduo. Irmãos, Deus somente trata com você, individualmente. Deus não trata com você como Deus trata comigo. Deus trata com você de um jeito e Deus trata comigo de outro. Mas todos na palavra. Os irmãos entendem? Todos na palavra. Deus sempre opera com o indivíduo. E então Deus pode tratar com você. Ele não trata com você na ordem da sua igreja. Ele trata com você como indivíduo. E quando Deus trata com o indivíduo, irmãos, não existe empecilho para aquele indivíduo de Deus. Não existe nada que atrapalhe ele vir na igreja. Nada. Não existe problema que atrapalhe ele ser salvo. Não existe mulher, não existe homem, não existe chefe, não existe nada que atrapalhe a salvação daquele indivíduo. Nada pode atrapalhar um crente de crer na palavra de Deus, de viver a palavra de Deus. Nada atrapalha, porque Deus trata com o indivíduo. Deus nos fez responsáveis por nossa salvação. Você é responsável por sua salvação, pelo que você crê, pelo que você vive. Você, indivíduo, meu irmão, você é responsável por sua salvação. Você é responsável pelo seu arrebatamento. Deus já te salvou na cruz do Calvário. Agora você é responsável em crer. Você é responsável em viver para Cristo, viver para Deus. Irmão, Deus já nos deu a fé do arrebatamento. Deus já pregou para nós, deste púlpito, tudo que nós precisávamos para termos a fé de arrebatamento.
Não tem mais nada para nós pregarmos de diferente. Não tem mais nada para nós pregarmos de novo. Porque tudo que Deus tinha que fazer, Deus já fez. Deus já revelou. Deus já usou o 7º anjo de Apocalipse 10, 1 a 7, e revelou todos os mistérios. Não ficou um mistério sem revelar. Tudo foi revelado em Apocalipse 10, 1 a 7. Ainda que a igreja não entendeu tudo, não entendeu os 7 trovões, não entendeu o novo nome, não entendeu a terceira etapa, mas aí o que Deus fez? Deus manifestou o Apocalipse 10, 8 a 11. E através deste ministério de João, Deus profetizou outra vez tudo que o 7º anjo havia revelado. E aquilo que o 7º anjo não podia explicar. Aí Deus toma os Apocalipse 10, 8 a 11, João, e explica para nós. E mostra para nós, e mostra no primeiro selo 35, que os 7 trovões é o que nos dá a fé, a revelação do arrebatamento. Aí, meus irmãos, o que Deus tinha que fazer para nós termos a fé de rápido, Deus já fez. Agora a responsabilidade é sua. A responsabilidade é minha, de crer e viver tudo que nós aprendemos, amém? Na mensagem, o mensageiro do entardecer, parágrafo 91. Tudo que eu tenho dito aqui, meus irmãos, é tirado da mensagem pregada pelo pastor Osmar. Eu não perco o costume do resumo. É tirado da mensagem O Quartel-General de Deus, pregado no dia 7/1/2003. Uma tremenda mensagem. Então, tudo que eu tenho falado aqui, eu aprendi com o pastor Osmar. Tá? O mensageiro do entardecer. A minha segurança é essa. E a sua segurança tem que ser essa também, meu irmão. Somente crer no que João pregou. Se João não falou, não creia. Se você ouvir qualquer coisa, de qualquer púlpito, você tem que fazer como um bom cristão, falar, cadê o parágrafo da mensagem do profeta? Onde João ensinou isso aí? Qual mensagem João pregou isso aí? Mostra para mim, me dá o título, me dá a data. Porque o eleito somente tem segurança naquilo que João pregou. Por isso cada pastor, cada um de nós, temos que somente repetir, falar, levando a mesma mensagem, falando a mesma coisa que João falou. Irmãos, é só repetirmos. Nossa segurança está nisto. O mensageiro do entardecer, parágrafo 91. O irmão Branham diz, então, quando Deus envia seus profetas, seus mensageiros do testamento, ele fala a um homem. E esse homem tinha que trazer a mensagem. Então, quando Deus falou em Apocalipse 10, 1 a 7, Deus falou a um profeta. Deus falou a um homem. E este homem tinha que trazer a mensagem. E o 7º anjo trouxe a mensagem. A revelação dos 7 selos. Os 7 trovões revelados. O cordeiro que saiu do trono. Ele trouxe a mensagem. Apocalipse 10, 1 a 7. Quando Deus envia seus profetas, seus mensageiros do testamento, ele fala a um. Por isso, é sempre a mensagem
de uma só pessoa. Foi uma só pessoa em Apocalipse 10, 1 a 7. E foi uma só pessoa em Apocalipse 10, 8 a 11. Então, quando Deus fala através de um, e este traz a mensagem, diz o irmão Brana, outros saíam dele por todos os lugares, levando a mesma mensagem, pregando a mesma mensagem, repetindo a mesma mensagem, por todos os lugares. Aí o pastor vai levar a mensagem no seu quartel-general, o evangelista vai levar a mensagem por todos os lugares, o mestre vai levar a mensagem, e outros saíam dele, com aquela mensagem, a mensagem do rei, por todos os lugares, levando a mesma mensagem. Porém, tinha que haver um quartel-general. Deus sempre o tem tido, eu dou graças a Ele, porque o tem nesta noite. Esse é o Espírito Santo. O quartel-general é o Espírito Santo. Vamos repetir? O quartel-general é o Espírito Santo. Deus sempre o tem tido. Naturalmente, todos sabemos. Agora, não um grupo, porém, o Espírito Santo é o quartel-general de Deus. É o Espírito Santo, meus irmãos, que é o quartel-general de Deus. Por isso, depois que Deus traz a mensagem através de uma só pessoa, e outros saem depois dele, outros saíam dele por todos os lugares, depois que Deus trata com esse indivíduo, com esse mensageiro, os outros, irmãos, não existe outros grandes, não existe mais nenhum homem grande hoje. Depois que Deus recolheu o irmão Brana, no tempo do irmão Brana, e outros saíam depois dele, não houve ninguém mais grande lá nos Estados Unidos. Até que Deus levantou João para nós no Brasil, e trouxe a mensagem de uma só pessoa. Depois que Deus recolheu o seu mensageiro, com a mensagem de uma só pessoa, não há mais nenhum homem grande no nosso meio. Não há mais um lugar de destaque. Porque agora, os quartéis generais, é em cada lugar que prega a mesma mensagem. Os irmãos estão me entendendo? Aonde o Espírito Santo pode tomar um homem e pregar a mesma mensagem, aquele lugar é o quartel-general para aquele povo daquele ministério. Ei, glória! Não vamos fazer nenhum homem grande hoje. O pastor Adriano não é nenhum homem grande hoje. Não é. E não será. Não vamos fazer nenhum homem grande hoje. Amém? Não vamos fazer nenhum lugar de destaque hoje. No tempo do pastor Osmar, meus irmãos, nós temos que entender que o seu ministério foi especial, foi maravilhoso. Foi Deus manifestando para nós, Apocalipse 10, 8 a 11, Deus manifestando a palavra do dia. Nós vimos Deus com os nossos olhos. Nós ouvimos de Deus. Nós tocamos na palavra da vida.
Nós conversamos com ele, porque Deus estava manifestado. E quando Deus estava manifestado, temos que saber que o Espírito Santo estava manifestado no quartel-general, no homem do dia. Mas agora, meus irmãos, não há mais nenhum homem grande no nosso meio. Agora, o quartel-general é a palavra, é permanecer com a palavra, a mensagem, é o Espírito Santo na palavra do dia, pregando a mesma coisa. O pastor Osmar disse: temos que ser muito cegos para não enxergar isto. O problema que acontece, meus irmãos, é de nós querermos destaques, né? Querermos destaques. Nas denominações, todos falam em Jesus. Jesus é maravilhoso, e Jesus, toda denominação prega de Jesus. Mas quando você diz para ele, então batize em nome do Senhor Jesus Cristo, eles não creem, eles não acreditam. Eles falam de Jesus, mas não obedecem, não ensinam o batismo correto. Da mesma forma, quantos na mensagem do profeta, meus irmãos, quantos na mensagem do profeta, eles pegam a mensagem, falam que creem no irmão Brana, mas não pregam tudo que o irmão Brana pregou, não pregam tudo que o irmão Brana revelou. Mas nós cremos em Brana, nós cremos em Jesus, nós cremos em Deus. Até o diabo crê. Muitos podem falar de João, mas o eleito tem que identificar se está falando a mesma mensagem, se está levando a mesma mensagem. É o indivíduo que identifica, é o indivíduo que vai perceber se está levando a mesma mensagem. Porque não adianta só nós falarmos, nós temos que viver essa palavra. Nós temos que provar agora, com a nossa fé, que nós permanecemos ao lado da palavra, e nós vivemos a palavra, do jeito que João ensinou. Certo, meus irmãos? Certo? Amém? Vocês creem em João? Meus irmãos, membros do meu ministério pela internet, vocês aí nos seus lares, vocês creem em João? Na mensagem do pastor Osmar Rodrigues Costa? Amém? Ei, meus irmãos, agora é hora de viver. Então, meus irmãos, o pastor Osmar disse, numa das suas publicações, não vamos ficar discutindo na internet. Membros do meu ministério, por favor, vamos provar que nós cremos de verdade. Vamos parar de ficar discutindo na internet. Isso não é bom, meus irmãos. Não é bom. Vamos deixar de fazer comentários. Vamos deixar, vamos aquietar. Deus não discute, nem tampouco seus filhos. Vamos aquietar. Mas estão criticando. Deixa criticar. Mas estão falando mal de... Deixa falar. A Bíblia diz que quando nós somos ofendidos, quando nós somos injuriados, difamados, a Bíblia diz que nós temos que regozijar, nós temos que alegrar,
Vamos alegrar, irmãos. Quando nós somos criticados, quando falarem mal de nós, vamos alegrar, regozijarmos. Porque falaram mal de Cristo também. Falaram dele. Então nós temos, irmãos, prestem atenção. Nós tivemos um exemplo na nossa geração, no nosso tempo, com toda luta, com toda a televisão, com toda a internet, com toda a nudez, com todo o pecado, com todas as armas do diabo, voltadas para esse dia, que junta dois tempos, os dias de Ló e os dias de Noé. Então, o diabo, irmão, o inferno, está contra o povo de Deus. Mas nós tivemos um exemplo, o qual é o meu exemplo, que venceu. Nós tivemos um homem que venceu a mulher, viveu honesto para com sua esposa, com caráter, com decência, mostrou para nós o que é ser um homem, como é ser um pai, como é ser um esposo, como é ser um pastor. Ele deu o exemplo, que é possível nós também vencermos Satanás neste tempo que nós estamos vivendo. É possível, meus irmãos, porque Deus deu o exemplo para nós, através do pastor Osmar. E Deus também deu o exemplo, através do pastor Osmar, que nunca ficou discutindo na internet, chat, no YouTube, retrucando. Ele, o meu exemplo, o seu exemplo. Vamos tomar o exemplo. Ah, mas aquieta, para, descansa. Vamos tomar o exemplo que João deu para nós. Amém? Amém. Quem identifica os ofícios não é o homem que diz, eu sou isto ou aquilo. É o povo que escuta e diz, este é apóstolo. Pastor Osmar foi muito criticado, ele diz nessa mensagem, né, lá por volta de 2001, 2003, quando ele pregou a mensagem, obras dos nicolaítas. Pastor Osmar, ele disse que ele foi muito criticado porque as pessoas não entenderam ele. Deus sendo mal entendido. As pessoas não entenderam, os pastores não entenderam ele. Porque ele pregava e mostrava nessa mensagem, obra dos nicolaítas, que era fácil identificar o profeta, né? Apocalipse 10, 1 a 7, João Branham é um profeta. Era fácil identificar o pastor, o irmão identificar o ofício do pastor, identificar o evangelista, identificar o mestre. Era fácil, né? Identificar. Mas parece que era difícil identificar o ministério de apóstolo. Um ordenador. Um enviado, aquele que é enviado, né? Então o pastor Osmar, ele sempre mostrou para nós, inclusive nesta mensagem, o quartel-general de Deus. O pastor Osmar mostrou na Bíblia, meus irmãos, na Bíblia, Pedro foi profeta e apóstolo. Pedro foi profeta e apóstolo aos judeus. Ele mostrou para nós que na Bíblia, Paulo, o apóstolo Paulo, foi profeta e apóstolo aos gentios. Profeta e apóstolo. O pastor Osmar também mostrou para nós, meus irmãos, nesta mensagem, Paulo foi profeta e apóstolo na primeira era, assim como William Branham foi profeta e apóstolo na última era. Identificando, irmãos, o ministério. E então o pastor Osmar foi criticado, porque ele não dizia ver um apóstolo no Brasil. Um apóstolo no Brasil, né? Ah, mas
tem pastores, tem evangelistas, mas cadê o apóstolo? E o pastor Osmar sempre mostrando para nós que era um homem com 2 ofícios. Sempre o profeta, ele também era o apóstolo. E era um homem que trazia a mensagem. Um profeta, apóstolo, que trazia a mensagem. E o pastor Osmar, então, parece que tinha dificuldade de ver, né? As pessoas criticavam ele. Então mostra quem é o apóstolo no Brasil. Eles não enxergaram, irmãos, que Apocalipse 10, 8 a 11, profetiza outra vez a povos, reis, tribos e línguas, profetiza que João, esse ministério, era profeta. E o pastor Osmar diz, que um apóstolo é um ordenador. O apóstolo é um ordenador. Então o apóstolo, o ministério do apóstolo, ele é enviado. Ele é enviado a percorrer o Brasil inteiro, irmãos, levando a mensagem, de norte ao sul. Ele foi enviado, não gostava de sair de Franca, não gostava, meus irmãos. Ele era igual nós, né, caseiro, de casa aqui, mas Deus o enviou, ir para Minas, ir lá para Amazonas, ir para o sul, ir para o norte, porque um apóstolo, ele é um ordenador. E o pastor Osmar diz que um apóstolo é aquele que ordena, né, que mostra que o Cordeiro saiu do trono. O apóstolo é aquele que ordena que a era de Laodiceia terminou. Festa das trombetas 206, primeiro selo 24. O apóstolo é aquele que ordena que os 7 trovões já foram revelados. Escuta a mensagem, vai apertar o play, meus irmãos. Ele não podia dizer que o profeta também é um apóstolo no Brasil. É aquele que ordena a mensagem, é aquele que posiciona os parágrafos, que pega a mensagem do profeta e mostra para nós. Abraão restaurado, parágrafo 45, H-A-M faz parte do nome de Deus. É aquele que ordena a revelação dos 7 trovões. O que são os 7 trovões? Laodiceia, parágrafo 38. Então o apóstolo, meus irmãos, é aquele que ordena, coloca em ordem os parágrafos, a mensagem, que mostra para nós. O que são os 7 trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. E quem fez isso? João. Amém? João. O Espírito Santo através de Apocalipse 10, 8 a 11. E quando Deus toma o seu profeta mensageiro e traz a mensagem, outros saem dele para todos os lugares. Por isso, irmãos, não há mais um homem grande. Não há mais um lugar de destaque. Cada pastor que prega esta mesma mensagem, a sua igreja é o quartel-general para o seu povo. Porque é o Espírito Santo através daquele ministério. Amém? Querido Pai Celestial, te damos graças, Senhor, porque a tua palavra, ela já foi pregada, explicada e revelada para nós. E agora, Senhor, a única coisa que precisamos fazer é crer em tudo que foi pregado, Pai. É crer no que foi pregado. Por isso, meu Deus, que o Senhor continue falando conosco, Pai, na humildade, na simplicidade, que possamos sentir tua mão, a tua brisa de amor, a tua paz, através da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
esta luz nas outras mensagens. Por quê? Porque Deus estava trazendo luz cada dia no seu lugar, onde o mensageiro, o Espírito Santo, estava, mas encarnado. O Espírito Santo estava em carne. O Espírito Santo é o mensageiro do dia, mas estava no irmão Branham. Agora o Espírito Santo é o mensageiro de hoje, mas está na igreja. É Deus em mim, Deus em você. Agora temos que reconhecer que Deus está no profeta, Deus está no apóstolo, Deus está... Agora eu sei que você pergunta, você sabe qual é o apóstolo? Sempre todos nós tivemos dificuldade como destacar o apóstolo. Quando eu preguei Obra dos Nicolaítas, eu fui mal entendido, porque eu não parei para declarar quem era apóstolo. Porque todo mundo tem facilidade para declarar. Quem é o profeta? William Branham. Quem é pastor? Então vamos tomar qualquer um de nós. O evangelista. Você pode mostrar tal irmão que, olha, é um pastor, mas ele faz um trabalho de evangelista tremendo. Muito bem. Um mestre. Você parte para vários pastores da mensagem e vai ver que tem mestres na mensagem. Homens que você mesmo... Porque mestre não é aquele que diz, eu sou mestre. Mestre é aquele que o povo escuta e diz, esse é mestre. É aquele que Deus disse, eu o levantei como mestre. Agora, se Deus levanta um homem como mestre, o povo o aceita como mestre. Se Deus levanta um homem como profeta, o povo aceita ele como profeta. Se Deus levanta um homem como apóstolo, o povo aceita aquele homem como apóstolo. Vocês não creem assim? Se Deus levanta um homem como pastor, tem aqueles que aceitam ele como pastor. É como Paulo disse, se eu não sou apóstolo para outros, pelo menos para vós. Paulo sabia, ele sabia que outros não consideravam seu ministério. Diz, mas vocês, pelo menos, eu sou apóstolo para vocês. Assim, muitas vezes o pastor não é pastor para outros, mas é pastor pelo menos para o seu grupo, onde está também estabelecido o quartel. Ali tem o quartel, o Espírito Santo está agindo ali. Você não pode negar de maneira alguma isto, que o Espírito Santo está agindo nesse quartel individual, em cada local onde Deus trabalha com um pastor, porque foi Deus quem o levantou, então é Deus quem dá o sustento para aquela igreja. Então a gente sendo mal entendido, porque não é fácil você declarar um pastor, como diz, um profeta, e um evangelista e um doutor, mas um apóstolo, a Bíblia diz que é aquele que é enviado, é o enviado, ele foi enviado a alguma coisa, ele foi enviado a algum país, ele foi enviado a fazer uma obra, e aí você declara, você vê quem foi enviado para fazer tal obra que tem sido feita no Brasil. Pronto, você sabe, é fácil para declarar. Agora, acompanhe a Bíblia. Quando eu preguei a Obra dos Nicolaítas, eu apenas mostrei que Paulo era profeta e apóstolo, e que Pedro era profeta e apóstolo para os judeus e Paulo para os gentios. Os dois ministérios num homem só, e não esclareci mais nada. Até hoje eles vivem no meu pé, dizendo que eu não creio que existe ministério apostólico no Brasil. Eu creio no mundo inteiro. Eu creio, essa mensagem, ela veio não só de um profeta, ela veio de um apóstolo, essa mensagem, chamado William Marion Branham. Eu creio que ela veio assim. Agora, existe apóstolos depois? Creio que sim, a Bíblia diz que tem. Creio que sim, tem aquele, o apóstolo, diz o profeta, é um ordenador. E você segue o que ele ordenou. Agora, este apóstolo tem que ordenar a palavra como ela é. O apóstolo, para qualquer tempo, no mundo inteiro, da mensagem do profeta, quando ele lê o selo, um apóstolo tem que ordenar à igreja que o Cordeiro saiu do trono. Um apóstolo tem que ordenar à igreja de que a era terminou. O tempo terminou para os selos serem revelados. Um apóstolo tem que fazer isso. Eu creio que existem apóstolos no Brasil, como existe no mundo. Eles terão que ordenarem a igreja,
também desta maneira, não somente no batismo em nome de Jesus Cristo, não somente em crer no profeta, mas em ver a revelação de toda esta palavra dentro dos 7 selos. É para isto que é um apóstolo também, se ele é um ordenador. Eu tenho que terminar aqui com alguns parágrafos.